Código de Ética Decreto N1.171/1994. Introdução. O Decreto N1.171/1994 trata o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. A ética profissional é um procedimento e um modelo de ação em face da utilização dos recursos públicos, das decisões vinculantes que afetam os indivíduos e dos riscos e incertezas da sociedade, uma prática administrativa e política aliada das exigências dos cidadãos, em matéria de responsabilidade, aprofunda o déficit de legitimidade e de desempenho dos sistemas administrativo e político. De igual forma, o servidor público deve assumir o compromisso de promover a igualdade social, de lutar para a criação de empregos, desenvolver a cidadania e de robustecer a democracia. Para isso ele deve estar preparado para pôr em prática certas virtudes que beneficiem o país e a comunidade a nível social, econômico e político. Um profissional que desempenha uma função pública deve ser capaz de pensar de forma estratégica, inovar, cooperar, aprender e desaprender quando necessário. Elaborar formas mais eficazes de trabalho. Infelizmente, os casos de corrupção no âmbito do serviço público são fruto de profissionais que não trabalham de forma ética. O indivíduo precisa cumprir com suas responsabilidades e atividades da profissão, seguindo os princípios determinados pela sociedade e pelo seu grupo de trabalho. Ética profissional é o conjunto de normas de conduta que deverão ser postas em prática no exercício de qualquer profissão. Seria a ação reguladora da ética, agindo no desempenho das profissões, fazendo com que o profissional respeite seu semelhante quando no exercício da sua profissão. O estabelecimento de um código de ética para o exercício das funções públicas busca garantir que as diferenças individuais não sejam tratadas de modo particular, arbitrário, ou seja, com base na vontade do agente público que presta determina do serviço. Isso é reforçado em todo o Código de Ética. É praticamente impossível relatar em um regulamento todas as situações e como agir perante a cada uma delas. Nesse sentido, o Decreto N1.171/1994 oferece um rol não taxativo de deveres e proibições direcionados aos servidores públicos. Por ser um decreto e não uma lei, o Código de Ética instituído pelo Decreto N. 1171 não é aplicável aos demais entes, estados, Distrito Federal e municípios, nem aos poderes judiciário e legislativo, bem como às Forças Armadas. O Decreto N. 1171 é aplicável somente aos servidores públicos ligados ao Poder Executivo Federal, Administração Direta e Indireta. Mister, desde já, delimitar quem são esses servidores públicos. No Decreto N. 1171/1994, servidores públicos tem sentido amplo. Vejamos o que diz o Decreto N. 1.171/1994. Steve, para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como
as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Nesse contexto, servidor público é todo aquele que a qualquer título exerce uma função pública como preposto do Estado. Reputa-se, portanto, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nome, ação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública. Cabe complementar que o Código de Ética não se confunde com o regime disciplinar do servidor público previsto nas leis administrativas, Lei N. 8.112/1990, por exemplo, CESP/2013/Telebras, no que concerne ao Decreto N. 1.171/1994, que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público, julgue os itens que se seguem. As normativas sobre ética são aplicáveis também aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, por força de lei. Errado. O Código de Ética instituído pelo Decreto N. 1.171/1994 é aplicável ao Poder Executivo Federal, apenas. 1.1 Divisão. O Decreto N. 1.171/1994 se divide em 2 capítulos, sendo o primeiro dividido em 3 seções. O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para nome do concurseiro, a 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal. Capítulo I. Das regras deontológicas. As regras deontológicas representam o padrão ético desejável na administração pública federal dos principais deveres a serem observados a fim de que os valores possam ser alcançados. Alguns desses deveres refletem os valores desejados, outros, a integridade do exercício da função pública, e, outros, ainda, o que se poderia chamar de boas maneiras no ambiente de trabalho. São deveres que refletem a integridade da função pública e a busca dos valores que norteiam seu exercício. Das vedações. As condutas vedadas, de forma geral, correspondem a condutas que são qualificadas como impróprias na administração pública, como atos de improbidade administrativa e como infrações disciplinares de natureza grave, previstas no Estatuto do Servidor Público. Capítulo 2. Das comissões de ética. Trata das comissões de ética setoriais. 1.1.1 Das regras deontológicas. As regras deontológicas referem-se ao conjunto de princípios e regras de conduta, os deveres inerentes a determinado grupo profissional. Assim, cada classe profissional está sujeita a uma deontologia própria a regular o exercício de sua profissão, deveres inerentes à função, conforme o código de ética de sua categoria. Neste caso, é o conjunto codificado das obrigações impostas aos profissionais de uma determinada área, no exercício de sua profissão. Inicialmente, vejamos quais são essas regras.
e a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Segunda, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Terceira, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Quarta, a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade. V. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Sexta, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Sétima, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Oitava, toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Nona, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. X. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas,
ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. 12. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 13. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Agora, vejamos os principais pontos de cada um. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Despenca em provas a cobrança desses itens. Outro ponto de destaque é que o servidor deve manter postura ética tanto no exercício da função quanto fora dela, pois o servidor representa o próprio Estado perante a sociedade. Sexta, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Olha aí, de novo. Os atos praticados fora da repartição poderão influenciar negativamente ou positivamente o âmbito profissional. Cabe aqui uma complementação: essa dita profissionalização não é de exclusividade do servidor. O poder público deve promover essa evolução do servidor. Como registra a doutrina, para a efetiva profissionalização, é imprescindível ampliar os horizontes profissionais daquele que trabalha para a administração. Segunda, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Terceira, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Não basta ser moral, deve-se primar pelo bem comum, finalidade de qualquer ato administrativo, pois, ao praticar um ato, não é o agente que o está praticando, mas sim a própria administração pública. Novamente trazendo conceitos importantes do direito administrativo. Agentes públicos são todos aqueles que, a qualquer título, executam uma
São pública como prepostos do Estado. São integrantes dos órgãos públicos, cuja vontade é imputada à pessoa jurídica. 2. Os agentes são o elemento físico da administração pública, sendo pelas ações daqueles que este consigna sua vontade. Aliás, o princípio da moralidade está indissociavelmente ligado à noção do bom administrador, que não somente deve ser conhecedor da lei como dos princípios éticos regentes da função administrativa. 3. Quarta, a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade. A moralidade é tão importante que, em caso de imoralidade, consistirá em ofensa direta à lei e viola o princípio da legalidade. V. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Ou seja, o servidor público também é beneficiado com o seu trabalho, visto que ele também é um cidadão. 7. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Simples, é ético negar publicidade aos atos administrativos. Até porque se algo está sendo mantido em segredo é porque alguma coisa pode não cheirar bem. Essa ocultação dos atos viola os princípios da administração pública. 8. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Já ouviu a máxima doa a quem doer? É mais ou menos isso que quer dizer o inciso 8. Sendo favorável ou contra a pessoa interessada, ou mesmo em desfavor da administração pública, o agente deve falar a verdade. Mas, e os casos que são sigilosos? Bem, nesses casos o sigilo continua resguardado e não se pode prestar informações sobre ele, pois está sendo protegido um bem maior, a segurança nacional. Para finalizar esse item, é importante destacar que ele traz item direito à verdade, proibindo o servidor omitir ou falsear a verdade. Item dignidade da pessoa humana, igualdade, livre da corrupção, do hábito do erro, da opressão e da mentira. Esse caminho rumo à igualdade é baseado na teoria política. Lord Acton afirmou que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Com essa afirmação sobre o poder político, Lord Acton disse que a autoridade política nas sociedades humanas, em função apenas e tão somente de sua existência, tem
de a danificar as relações entre seres inicialmente dotados de igualdade. 4. Nona, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Meus caros, mister citar que é dever do servidor zelar pela economia do mate real e a conservação do patrimônio público. Tenho certeza de que você já viu por aí algum bem público largado às moscas e isso lhe causou revolta. É isso mesmo que o inciso 9 retrata. É uma ofensa direta ao cidadão que contribuiu direta ou indiretamente para a aquisição dele. Outro ponto importante: tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Por isso, fique ligado a X, deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas a atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Mais uma vez, o Decreto N. 171/1994 traz regramentos direcionados à prestação no atendimento ao cidadão. Lógico, não é toda e qualquer fila que é condenável. Existem situações que simplesmente acumulam, devido a diversos fatores aquém da vontade do servidor, seja falta de estrutura, falta de pessoal, falta de equipamento, etc. Também, fique atento ao fato de que o decreto não traz um número específico. Seria algo razoável dentro do entendimento do homem médio. 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Você sabe o que é uma conduta negligente? Na negligência, alguém deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta que era esperada para a situação. Age com descuido, indiferença ou desatenção, não tomando as devidas precauções. E quanto à imprudência? Na imprudência, pressupõe-se uma ação precipitada e sem cautela. A pessoa não deixa de fazer algo, não é uma conduta omissiva, como a negligência. Na imprudência, ela age, mas toma uma atitude diversa da esperada. Concluímos, então, que o servidor deve ficar atento às ordens, para que não deixe de cumpri-las e, ao cumpri-las, fazer do jeito certo. Mas, cuidado! E no caso de uma ordem manifestamente ilegal? A Lei N. 8.112/1990 diz o seguinte. Art. 116. São deveres do servidor. Quarta,
cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. O que é uma ordem manifestamente ilegal? Uma ordem manifestamente ilegal é aquela que você sabe que não está dentro da lei, ou seja, ela destoa do curso normal dos procedimentos legais. Ordem manifestamente ilegal é a ordem que, apesar de emanada de autoridade legítima, não reveste as características de legalidade. Exemplificando, imagine você, servidor público do INSS. De repente, seu chefe manda você pegar 10 caixas de folha A4, papel sulfite, e levar na casa dele. Horas. Tem algo errado aí, né? E se o servidor, sabedor da aparente ilegalidade, seguir essas ordens? Bem, aí é culpado também, pois sabe que é ilegal o que está sendo feito. 12. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Vamos combinar com o que diz a Lei N. 8.112/1990. Art. 116. São deveres do servidor. X. Ser assíduo e pontual ao serviço. Art. 117. Ao servidor é proibido e ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. O Código é direto ao mencionar a desmoralização do serviço público e que isso conduz à desordem. Mas, como isso ocorre? Imagine você ir a uma repartição e chegando lá, o servidor sumiu. Está trabalhando, mas não está na mesa dele. E você precisa do atendimento, o que vai acontecer? Passa 5, 10, 50 minutos e nada do servidor aparecer. É lógico que você vai ficar muito nervoso com essa espera. 13. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Esse inciso é mais uma postura a ser adotada pelo servidor do que propriamente uma regra ou proibição. E convenhamos, é lindo, né? Veja, a sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. CESP/2013/DPEM, embora a função pública, tida como exercício profissional, integre a vida particular de cada servidor, os fatos ocorridos no âmbito de sua vida privada não podem influenciar o seu bom conceito na vida funcional. Errado. A questão erra ao falar os fatos ocorridos no âmbito de sua vida privada não podem influenciar o seu bom conceito na vida funcional. Conforme preceitua o Decreto N. 1.171/1994, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. CESP/2013/DPEM, a moralidade do ato praticado pela administração pública é evidenciada pela exclusiva análise da distinção entre o bem e o mal. Errado. Cobrança de letra de lei. Vejamos o que diz o Decreto N. 1.171/1994. Das regras deontológicas.
Terceira, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. CESP/2012/PRF, a moralidade da administração pública norteia-se pela distinção entre o bem e o mal e pela noção de que sua finalidade é o bem comum. Certo? Questão tranquila. Vejamos o que diz o Decreto N. 171/1994. Terceira, a moralidade administrativa pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. 1.1.2 dos principais deveres do servidor público. A responsabilidade do servidor público é enorme. No exercício da função, atua como agente de transformação do Estado e isso deve ser tido como um privilégio. O servidor público deve estar sempre a serviço do público e, a partir dessa lógica, são alguns princípios fundamentais à sua atuação. Item agente de transformação a serviço da cidadania. O que o torna uma diferença marcante dos demais trabalhadores. Item compromisso intransigente com a ética e com os princípios constitucionais. Item atualização permanente e desenvolvimento de novas competências. Item capacidade de lidar com a diferença e a diversidade. Item habilidade política para atuar em diferentes contextos e sob diversos comandos. Item lidar com o que é de todos. Uma atuação ancorada em tais princípios deve converter-se no âmbito da reflexão individual e coletiva, permitindo, autonomamente, gerar valor à sua atividade. De forma específica, uma atuação baseada simultaneamente em ética e cumprimento dos deveres proporciona o desenvolvimento socioeconômico do país. O exercício compartilhado da atividade pública sustenta seu sucesso duradouro. Para isso, é necessário haver um certo padrão de deveres para quem os executa. No que diz respeito ao Decreto N. 1.171/1994, há de se notar que o legislador pátrio, ao decretar o Código de Ética, preocupou-se em enumerar os principais deveres, ou seja, é um rol não exaustivo. Isso quer dizer que além destes expressos na seção segunda, há outros deveres que devem ser seguidos pelos servidores. De igual forma que fizemos com as regras deontológicas, vejamos os deveres e, em seguida, discutiremos um a um. 14. São deveres fundamentais do servidor público. A. Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. B. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. C. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. D. Jamais retardar qualquer prestação de contas,
condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. E, tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. F. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. G. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral. H. Ter respeito à hierarquia. Porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. E, resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. J. Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. L. Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. M. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. N. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. U. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. P. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Q. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinente ao órgão onde exerce suas funções. R. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, tendo tudo sempre em boa ordem. S. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. T. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. U. Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. V. Divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Memorize-os, OK. Agora vamos estudar um a um. 14. São deveres fundamentais do servidor público. A. Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. O termo servidor público é usado em sentido amplo. Esse inciso reforça a tese dessa aplicação, pois fala em cargo, função ou emprego público. Cargo
é o conjunto de atribuições e responsabilidades que possui um agente público, criado por lei, conjunto, em número determinado, com denominação própria e remunerado pelos cofres públicos. É o vínculo de trabalho que liga a espécie de agente público servidor público à administração. Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na ES. Estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Lei N. 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dividem-se em cargos de provimento efetivo e em provimento em comissão. Na primeira modalidade, o agente público poderá adquirir estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Na modalidade de provimento em comissão, não há garantia de permanência ou de forma de perda, como o efetivo, mas é uma atividade de caráter transitório, ou seja, dura enquanto a confiança da pessoa que nomeou o agente existir. Emprego é o vínculo estabelecido entre a pessoa natural e a administração pública direta, empresas públicas e sociedades de economia mista, sendo que essas relações empregatícias serão regidas pela consolidação das leis do trabalho. Função: o termo função aqui não se refere àquelas atividades que todo agente público exerce, mas sim a um vínculo de trabalho entre uma pessoa física e a admin pública. Conjunto de atribuições e responsabilidades exercidas por pessoa, em regra para a execução de serviços eventuais. Para melhor explicar o item, trago a Resolução 3 da Comissão de Ética Pública. Vejamos. Presentes. 1. A proibição de que trata o Código de Conduta se refere ao recebimento de presentes de qualquer valor, em razão do cargo que ocupa a autoridade, quando o ofertante for pessoa, empresa ou entidade que esteja sujeita à jurisdição regulatória do órgão a que pertença a autoridade. Segunda, tenha interesse pessoal, profissional ou empresarial em decisão que possa ser tomada pela autoridade, individualmente ou de caráter coletivo, em razão do cargo. Terceira, mantenha relação comercial com o órgão a que pertença a autoridade, ou quarta, represente interesse de terceiros, como procurador ou preposto, de pessoas, empresas ou entidades compreendidas nos incisos I, segunda e terceira. 2. É permitida a aceitação de presentes e em razão de laços de parentesco ou amizade, desde que o seu custo seja arcado pelo próprio ofertante, e não por pessoa, empresa ou entidade que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no item anterior. Segunda, quando ofertados por autoridades estrangeiras, nos casos protocolares em que houver reciprocidade ou em razão do exercício de funções diplomáticas. 3. Não sendo viável a recusa ou a devolução imediata de presente cuja aceitação é vedada, a autoridade deverá adotar uma das seguintes providências, em razão da natureza do bem, e tratando-se de bem de valor histórico, cultural ou artístico, destinhá-lo ao acervo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM para que este lhe dê o destino legal adequado. Segunda, promover a sua doação à entidade de caráter assistencial ou filantrópico reconhecida como de utilidade pública, desde que, tratando-se de bem não perecível, esta se comprometa a aplicar o bem ou o produto da sua alienação em suas atividades fim, ou
Terceira, determinar a incorporação ao patrimônio da entidade ou do órgão público, onde exerce a função. 4. Não caracteriza presente, para os fins desta resolução, e prêmio em dinheiro ou bens concedido à autoridade por entidade acadêmica, científica ou cultural, em reconhecimento por sua contribuição de caráter intelectual. Segunda, prêmio concedido em razão de concurso de acesso público a trabalho de natureza acadêmica, científica, tecnológica ou cultural. Terceira, bolsa de estudos vinculada ao aperfeiçoamento profissional ou técnico da autoridade, desde que o patrocinador não tenha interesse em decisão que possa ser tomada pela autoridade, em razão do cargo que ocupa. Brindes. 5. É permitida a aceitação de brindes, como tal entendidos aqueles e que não tenham valor comercial ou sejam distribuídos por entidade de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas de caráter histórico ou cultural, desde que não ultrapassem o valor unitário de R$ 100. Segunda, cuja periodicidade de distribuição não seja inferior a 12 meses. E terceira, que sejam de caráter geral e, portanto, não se destinem a agraciar exclusivamente uma determinada autoridade. 6. Se o valor do brinde ultrapassar a R$ 100, será ele tratado como presente, aplicando-se-lhe a norma prevista no item 3 acima. 7. Havendo dúvida se o brinde tem valor comercial de até R$ 100, a autoridade determinará sua avaliação junto ao comércio, podendo ainda, se julgar conveniente, dar-lhe desde logo o tratamento de presente. Vamos continuar. B. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. O que é uma situação procrastinatória? Seria algo já enrolado, demorado, algo que esteja sendo empurrado com a barriga, adiado, deixado para depois. Assim, observe que, mais uma vez, o código menciona o dano moral ao usuário por procrastinação sem motivo. C. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Ser probo, reto, é ser íntegro, honesto, confiável. Fique atento, pois a questão pode trazer uma pegadinha, dizendo que o servidor deve escolher a opção mais vantajosa à administração pública, o que está incorreto. D. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. A prestação de contas é direito do cidadão. Sua recusa enseja violação ao princípio da publicidade. Até porque se espera uma atitude íntegra do servidor e, sendo essa atitude leal e justa, não há motivos para recusar a prestação de contas. E, tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Inciso simples, porém, quando você for servidor, perceberá que os próprios
servidores têm dificuldade em obter informações. É corriqueiro ir a uma repartição e o servidor simplesmente dizer: isso não é comigo, não sei, veja em outro departamento. Mas isso não é o correto. O servidor deve atuar com presteza, pois é este público que contribui para os cofres públicos e tem direito a ser bem atendido. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Esse item vem complementar o anterior. Podemos entender que o objetivo de uma conduta ética é uma prestação de serviços eficiente, sem demora, sem erros, visando atender aos desejos de cada cidadão. Pegadinha. A prestação de serviços públicos visa atender ao bem comum, ou seja, a coletividade. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público. Sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral. O servidor deve tratar com respeito e presteza a todos os usuários, porém, ele deve ter a capacidade de se adaptar a cada indivíduo. O que isso quer dizer? Imagine um oficial de justiça que atende diversas pessoas. Imagine uma citação que é endereçada a duas pessoas, um deles, advogado, e o outro, o acusado. Ora, apesar do texto ser o mesmo, ao citar o acusado nós temos que usar palavras mais claras, objetivas, explicar minuciosamente. E isso não é preconceito, isso é adaptar-se a diferentes níveis de conhecimento e diferentes culturas. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Vamos combinar a leitura desse item com a Lei N. 8.112/1990. Art. 116. São deveres do servidor. 12. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. O servidor deve respeitar a hierarquia, porém, caso haja abuso de poder, o mesmo deve representar ao superior hierárquico daquele que está agindo com ilegalidade. E resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Além de não aceitar ofertas, o servidor deve denunciar. Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. É considerado antiético o servidor público fazer greve. O próprio decreto afirma que a greve não afronta a ética, porém, no exercício deste direito, deve-se zelar pela defesa da vida e da segurança coletiva. Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema
Tema: ser assíduo é ser pontual, aplicado. Esse dever reflete as boas maneiras no ambiente de trabalho. M. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. S. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Esses itens retratam que todos os servidores, sem exceção, devem zelar pelo seu ambiente de trabalho, assim como as condutas de seus colegas. O servidor público deve sempre comunicar a seus superiores qualquer ato ou fato contrário aos interesses e princípios éticos da administração pública, mesmo em situações políticas e administrativas adversas. Perceba que, além de comunicar, o servidor deve exigir as providências cabíveis. N. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Isso é até meio que óbvio. Um local desorganizado peca pela eficiência, pois ideal é cada coisa em seu lugar e um lugar para cada coisa é sinônimo de organização. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Ou seja, o servidor deve participar dos treinamentos que objetivem a melhora do exercício de suas funções. Um servidor bem treinado é sinônimo de serviço público bem prestado. P. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Isso não quer dizer que você deve ir de terno e gravata ao trabalho, porém não deve ir de shorts, chinelo, etc. A boa aparência, e isso não quer dizer que você deve ser bonito, é tão importante quanto estar qualificado para atender. Quem não tem uma boa apresentação no atendimento não terá chance de mostrar suas qualificações e aptidões para o atendimento, sua competência. Q. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinente ao órgão onde exerce suas funções. R. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Esses itens retratam uma série de posturas a serem adotadas pelo servidor. Perceba que o servidor deve estar atualizado com a legislação pertinente, o que, inclusive, influencia no correto cumprimento de suas tarefas. T. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Seria a famosa carteirada. A depender do cargo ocupado, é impressionante o respeito que a sociedade demonstra para com o servidor. Isso, porém, pode levar a certos abusos que devem ser evitados. O poder tende a corromper, por isso, nada de deixar o cargo subir a cabeça. Outra coisa bem importante, finalidade estranha ao interesse público seria o ato que contraria o bem comum.
v. Divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Odiernamente, a grande maioria dos concursos cobra o conhecimento do código de ética, porém, não só devemos conhecer e fazer conhecer, mas também estimular o seu cumprimento. CESP/2006/Caixa, caso o servidor receba uma ordem manifestamente ilegal de seu chefe imediato, este pode abster-se de cumpri-la. Certo? Vejamos o que diz o Código de Ética. 14. São deveres fundamentais do servidor público. I. Resistir a todas as pressões de superiores e hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benefícios ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. CESP/2013/IBAMA, julgue os itens seguintes, relativos à conduta ética dos servidores públicos. O servidor público deve sempre comunicar a seus superiores qualquer ato ou fato contrário aos interesses e princípios éticos da administração pública, mesmo em situações políticas e administrativas adversas. Certo? O CESP coloca mesmo em situações políticas e administrativas adversas para deixar o candidato em dúvida, porém o Decreto N. 1.171/1994, seção 2ª, é claro ao descrever que principais deveres do servidor público: m. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. CESP/2012/TRERJ, é vedado ao servidor público facilitar a fiscalização de todos os seus atos. Errado. É o contrário, é dever do servidor facilitar. Dos principais deveres do servidor público. 14. São deveres fundamentais do servidor público. S. Facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito. 1.1.3 das vedações ao servidor público. O Código de Ética trata, também, de condutas vedadas, as quais, de forma geral, correspondem a condutas que são qualificadas como impróprias. São atos de improbidade administrativa ou infrações disciplinares de natureza grave, previstas no Estatuto do Servidor Público, Lei N. 8.112/1990. 15. É vedado ao servidor público: a. O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem. b. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. c. Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão. d. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. E. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister. f. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos, ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. g.
pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Exercer atividade profissional ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. 15. É vedado ao servidor público: o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem. Essa é uma vedação a um mal que está, infelizmente, presente no serviço público. O jeitinho brasileiro de conseguir as coisas, as benesses, os favores ou qual quer que seja o favorecimento, seja econômico ou não, são vedados no serviço público. Ainda, esses favorecimentos são vedados ao servidor como aos destinatários e terceiros. O uso do cargo para obter vantagens indevidas pode ainda ser enquadrado como crime de corrupção passiva nos termos do Código Penal. Vejamos. Art. 317, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Redação dada pela Lei N. 10.763. De 12 de novembro de 2003. Primeiro, a pena é aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Segundo, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Em síntese, na corrupção passiva, o servidor público comercializa sua função pública. Sujeito ativo do crime é o funcionário público, sem distinção de classe ou categoria, podendo ser típico ou equiparado, ainda que afastado do seu exercício. Também aquele que ainda não assumiu o seu posto, aguarda a posse, por exemplo, mas em razão do cargo, solicita ou recebe a vantagem ou promessa de vantagem indevida, pratica o delito de corrupção. O sujeito passivo é o Estado ou, mais especificamente, a administração pública, bem como a pessoa constrangida pelo agente público, desde que, é claro, não tenha praticado o crime de corrupção ativa.
São 3 as condutas típicas que caracterizam a corrupção passiva: solicitar, pedir vantagem indevida, receber referida vantagem, e, por fim, aceitar promessa de tal vantagem, anuindo com futuro recebimento. No verbo solicitar, a corrupção parte do servidor público corrupto. Aqui reside a diferença marcante entre os crimes de corrupção passiva e concussão, 316 do CP. A ação do funcionário, no caso da concussão, representa uma exigência, e, no caso da corrupção passiva, representa uma solicitação, pedido. Nos verbos receber e aceitar promessa, a iniciativa é do corruptor, particular. Extrâneos. Todas as condutas típicas acabam por enfocar a negociação do agente com a função pública. A corrupção passiva é a prostituição da pureza do cargo pela parcialidade ou pelo interesse. Além do crime de corrupção ativa, também pode ensejar o crime de prevaricação. Art. 319 do Código Penal, retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. Ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. B. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Essa conduta pode configurar crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria, e, também, resultar em ação de indenização por danos morais, cuja responsabilidade pode ser imputada ao poder público ou ao próprio servidor. Quero que você anote aí que cabe responsabilização do servidor que prejudicar a reputação de servidores e, também, de cidadãos comuns que estão na figura de cliente-cidadão. C. Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética de sua profissão. É dever do servidor comunicar a superiores se constatar algo errado ou extra. 1. A conduta omissiva, deixar de fazer, pode configurar crime de condescendência criminosa. Do Código Penal. Art. 320, deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. D. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Mais uma vez, o decreto fala sobre procrastinação. Observe que são vários incisos que reiteram que o atendimento ao cliente cidadão deve ser eficiente. Essa conduta pode também configurar crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal, visto acima. E, deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister. Este, na verdade, trata-se de um dever do servidor. O servidor tem o dever de se atualizar no quesito de novas tecnologias que podem ser aplicadas em seu trabalho. F. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. O servidor, no exercício de sua função, deve ser imparcial.
Caso a prática de um ato esteja comprometida, o servidor deve informar que não está apto a praticar determinado ato em função de razões pessoais. Chama-se, nesse caso, de suspeição. G. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie. Para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão. Ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. São os famosos casos de corrupção, nos quais o servidor pede dinheiro para praticar ou agilizar certos atos. Essa conduta também é vedada nos termos da Lei 8.112 e pode configurar crime de corrupção passiva previsto no art. 317 do Código Penal. Art. 117. Ao servidor é proibido: 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. H. Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. Essa conduta pode configurar crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal. Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato jurídicamente relevante. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. E, iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Essa conduta pode configurar ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11 da Lei N. 8.429/1992. Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. J. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Isso é grave. Usar um servidor para atender a necessidades estranhas ao serviço. Essa conduta pode configurar ato de improbidade administrativa, previsto no art. 10. Inciso 13, da Lei N. 8.429/1992. Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa. 13. Permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1 grau desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Ainda, pode ensejar infração disciplinar de natureza grave, prevista no art. 117. Inciso 16, da Lei N. 8.112/1990. Art. 117. Ao servidor é proibido: 16.
utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. L. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Observe que é permitido ao servidor retirar da repartição documento, livro ou bem público, desde que esteja autorizado. Sem autorização, veja que não há exceção. Se retirar uma simples resma de papel, já estará configurado o crime de peculato. M. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Muitas vezes, decisões que serão ainda tornadas públicas podem ter grande impacto na sociedade, não só na questão de convivência, mas também no mercado financeiro. Também, o servidor público não pode fazer uso de informação privilegiada obtida no âmbito interno do seu serviço, mesmo quando a informação afetar interesse do próprio servidor. Imagine que, por exemplo, a Polícia Federal irá deflagrar uma operação contra uma grande empresa que tem suas ações negociadas na bolsa. Certamente, por conta das denúncias, essas ações irão perder valor no mercado financeiro. Se um policial federal, que é amigo de um investidor que tem aplicações nesta companhia, avisá-lo dos acontecimentos futuros, ele certamente irá vender para não ter prejuízos. N. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Essa conduta pode configurar justa causa para rescisão do contrato de trabalho. Quando se tratar de servidor regido pela consolidação das leis do trabalho atualmente, o alcoolismo já vem sendo tratado como doença. Observe ainda que o dispositivo tem dupla faceta. Você não pode ir trabalhar embriagado, e nem se embriagar nele, bem como estar normalmente bêbado. Quando não estiver em serviço, ou dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. O servidor deve saber, de antemão, que a escolha pela carreira pública é escolha pela transparência de vida. Transparência esta que serve como fator de moralidade de seu exercício profissional. Uma instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana é algo bem subjetivo. Mas não se preocupe que, se cair na prova, a banca vai dizer que a instituição que o sujeito participa atenta contra a moral ou contra a honestidade ou a dignidade. P. Exercer atividade profissional ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Um servidor não pode ter seu nome ligado a um comércio de produtos piratas. Por exemplo, CESP/2014/TCDF, ao servidor público que ocupa cargo de chefia é permitido, em situações especiais, determinar que servidor a ele subordinado seja desviado de função para atender a interesse particular daquele, caso o ato não implique prejuízo do desempenho das atividades do serviço público. Errado. Fácil, segundo o Código de Ética. 15, e vedado ao servidor público. J. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. CESP/2013/CNJ, o servidor público que, ao constatar falta ética de seu colega,
de trabalho, deixe de representar contra a referida pessoa não deverá ser apenado. Pois a delação no serviço público tem caráter discricionário. Errado. Não é discricionário, de forma alguma. O Decreto N. 1171 não institui uma faculdade de o servidor delatar ou não falta cometida por um colega e que tenha conhecimento. Ele deve avisar, sim, a seus superiores. Portanto, é vinculado. Seção 2ª dos deveres, 14, comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Seção 3ª das vedações, 15, ser, em função de seu espírito solidário ao erro ou infração a esse código de ética. Essa conduta pode ainda configurar crime de condescendência criminosa. CESP/2013/CNJ, se um servidor for desviado de função por sua chefia imediata. Em virtude de necessidade particular do trabalho, ele deverá cumprir suas novas atribuições, pois é seu dever ético. Errado. Desvio de função não é permitido, fere o princípio da legalidade. Todas as formas de necessidade particular de trabalho devem ser abolidas da administração pública. O que existe é a necessidade pública atendendo a uma finalidade pública, já que interesses particulares maculam a administração pública. 1.1.4 das Comissões de Ética Decreto N. 1.171/1994. As comissões de ética são encarregadas de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, quando este lida com pessoas ou com o patrimônio público. Compete à comissão de ética conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura. Em todos os órgãos da administração pública federal, direta ou indireta, ou qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deve existir uma comissão de ética. Estas comissões são tratadas como comissão de ética setorial e atuam como elemento de ligação com a Comissão de Ética Pública, CEP. É dever do titular da entidade ou órgão da administração pública federal, direta e indireta, assegurar as condições de trabalho para que as comissões de ética cumpram suas funções, inclusive para que do exercício das atribuições de seus integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou dano. Eventuais faltas nesse sentido poderão configurar descumprimento de dever funcional. A essas comissões, no âmbito dos respectivos órgãos e entidades, cabem supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à Comissão de Ética Pública situações que possam configurar descumprimento de suas normas. Vejamos o que diz o Decreto N. 1.171/1994 sobre as comissões de ética. 16. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura. Temos, aqui, a obrigatoriedade de criação de uma comissão de ética que terá
como missão orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor. A única penalidade aplicável pela Comissão de Ética é a de censura. Portanto, considere incorreta qualquer outra pena que vir na sua prova apresentada pela Comissão de Ética. Será incorreta mesmo que caiba outra penalidade. Nessa hipótese, a penalidade diversa da censura deve ser aplicada pela autoridade competente via PAD. Dentre as atribuições, cabe às comissões de ética prestar informações que subsidiem a gestão do quadro de carreiras dos servidores, instruindo, por exemplo, a promoção por merecimento prevista nos planos de carreira. 18. A Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Essas comissões são integradas por 3 membros titulares e 3 suplentes, escolhidos entre servidores e empregados do seu quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão, para mandatos não coincidentes de 3 anos. Os componentes dessas comissões de ética são escolhidos entre os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo ou emprego do seu quadro permanente, designados por ato do dirigente máximo do correspondente órgão ou entidade. O dirigente máximo de órgão ou entidade não poderá ser membro da comissão de ética, não havendo servidores públicos no órgão ou na entidade em número suficiente para instituir a comissão de ética. Poderão ser escolhidos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo ou emprego do quadro permanente da administração pública. Cada comissão de ética deve ser integrada exatamente por 3 membros titulares e 3 suplentes, ou esse é uma quantidade mínima. Cada comissão de ética de que trata o Decreto N. 1.171/1994 será integrada por 3 membros titulares e 3 suplentes. As entidades maiores e distribuídas geograficamente pelo país podem lançar representantes de áreas, exclusivamente, para que sirvam de elemento de ligação com a comissão. Os membros das comissões ou eventuais representantes de áreas podem ser escolhidos entre ocupantes de cargos de confiança, desde que esses cargos integrem a estrutura de cargos permanentes da entidade, e o presidente escolhido funcionará com elemento de ligação com a Comissão de Ética Pública.